trabalho como determinante do processo saúde-doença do trabalhador. Recorrer ao relato de uma trabalhadora sobre seu processo de adoecimento no trabalho parte do pressuposto de que, para compreender a relação entre trabalho e saúde, é necessário basear-se na vivência do sujeito. É ele que realiza o trabalho, é dele que se exige o empenho para fazer o trabalho, é ele quem analisa as condições que tem para realizá-lo, é ele que sofre o desgaste físico, mental e emocional, é ele que, por fim, adoece, sofre acidentes e morre. Portanto, se a pretensão é saber de que modo o trabalho está adoecendo os trabalhadores e as trabalhadoras, é preciso que sejam ouvidos e possam relatar como estão vivenciando o trabalho, como conseguem responder ou não às demandas e, por outro lado, como as empresas estão ou não dando condições para que possam realizar o que lhes é demandado. Esse papel poderia ser assumido pelas comissões de saúde no local de trabalho, pelos sindicatos, pelos médicos das empresas ou, fora destas, pelos inspetores do trabalho. Na França, por exemplo, em alguns hospitais públicos há um departamento chamado Sofrimento no Trabalho, que tem como objetivo exclusivamente atender os trabalhadores que julgam ter adoecido em função do trabalho. O relato de Paula, por exemplo, evidencia algumas dimensões do trabalho que têm contribuído para o adoecimento dos trabalhadores no contexto atual. É importante salientar que a categoria trabalho tem um significado abrangente, que engloba as formas de organização do trabalho, de gestão, o processo de trabalho, suas situações e condições, as relações sociais, o ambiente e uma ampla gama de outros condicionantes. Sua fala destaca um nível extremamente elevado de exigência do ponto de vista físico e mental. Ela conta que trabalhava muitas horas, tanto no banco como com os clientes, o que significava muitas horas fora da sua casa. Na realidade, a demanda das empresas tem sido, cada vez mais, para que os trabalhadores estejam totalmente à sua disposição. Assim, se por um lado verifica-se, mundialmente, uma redução da jornada formal de trabalho, por outro é possível observar as estratégias criadas pelo capital para continuar a ter os trabalhadores à sua disposição, seja por meio da flexibilização do tempo de trabalho, seja por sua ampliação velada, possibilitada por toda a tecnologia de comunicação. O mais grave é que esse tempo dedicado ao trabalho não é contabilizado como parte da jornada. O episódio do relatório enviado a Paula às 22 horas e cuja leitura lhe foi cobrada às 8 horas do dia seguinte reflete bem essa realidade. Evidentemente, a demanda para que os trabalhadores estejam constantemente conectados à empresa tem impactos diretos na sua saúde e na de seus familiares. Outro aspecto relevante no caso de Paula foi o aumento da carga emocional com a sua crescente responsabilização e com mudanças constantes no seu trabalho, agências, clientes, colegas, unidades da federação, processos de trabalho. Metzger ressalta que o fato de o trabalhador ter de enfrentar situações novas cotidianamente tem impactos negativos para a sua saúde mental, pois requer o aprendizado do novo em um contexto no qual não se tem tempo sequer para realizar o já conhecido. Gera insegurança e incerteza em relação ao futuro próximo e distante, além de medo, perda de referências e ainda a constante desvalorização do conhecimento adquirido. Esta, por sua vez, pressiona o trabalhador para investir cada vez mais tempo em formação, fora do seu tempo e local de trabalho, para tentar dar conta das novas situações a enfrentar. A questão do reconhecimento é outro elemento importante, e exerce um forte impacto no processo saúde-doença. Em um primeiro momento, receber uma carga de trabalho nova e maior é visto como reconhecimento, sobretudo porque muitas vezes é acompanhada de promoções financeiras. Paulo explicita, no começo de sua fala, que sempre quis ser gerente, no entanto, conta que após adoecer não recebeu nenhum telefonema da empresa ou qualquer tipo de suporte, e que isso a deixou muito triste. Ela fala, ainda, sobre o seu constante investimento em formação, sobre o qual a coordenação lhe dizia que não era mais do que a sua obrigação. O mesmo juízo vale para as metas que eram invariavelmente atingidas. Muitas empresas consideram o estresse um fator estimulante, necessário para fazer com que os trabalhadores invistam cada vez mais e de forma mais rápida. Por isso mesmo, a gestão por metas ou objetivos tem sido comumente chamada de gestão by stress, contribuindo para o processo de intensificação do tempo de trabalho e, consequentemente, para o adoecimento dos trabalhadores. São diversos os estudos que já têm apontado a gestão por metas ou objetivos como uma fonte importante de adoecimento,
tanto pela competição que pode ser gerada entre os trabalhadores como pela própria desconsideração do bem-estar, a fim de atingir os resultados. Em função disso, a combinação do comprometimento com o grupo, do desejo de aumentar a remuneração, de ter uma promoção ou o medo de perder o emprego é tão grande que os trabalhadores desconsideram mal-estares e escondem doenças ou pequenos acidentes. Mesmo considerando que nem todos os trabalhadores reagem da mesma maneira ou são afetados pelas mesmas questões ou que isso ocorra no mesmo momento, o caso aqui discutido demonstra muito bem o que vem ocorrendo. Além disso, diversos estudos sociológicos e epidemiológicos confirmam que é possível verificar que algumas situações, dentro e fora do local de trabalho, com probabilidade muito maior de desencadear uma resposta de estresse. Esses estudos explicitam também que essas situações são vivenciadas diferentemente em função dos meios que os sujeitos têm para enfrentá-las e que a sua ação e reação dependem, ainda, da duração do evento. Essa constatação é importante para não se correr o risco de individualizar o processo de adoecimento, que, na maior parte das vezes, tem como consequência a culpabilização dos trabalhadores e a não discussão do trabalho. Nessa linha, tem-se modificado a própria noção de estresse, se, antes, prevalecia o entendimento de que resultava apenas da relação entre as demandas e as capacidades do indivíduo. Hoje, admite-se que a situação é estressante quando há um sentimento de desequilíbrio entre o que é demandado pela empresa e os recursos que ela torna disponíveis para que os trabalhadores respondam à demanda, sejam recursos cognitivos, de autonomia, apoio, tempo, etc. Assim, o estresse passa a ser visto não como o revelador da fragilidade dos indivíduos, mas como uma manifestação do mau funcionamento e da desorganização das empresas. São previstas ainda situações de trabalho potencializadoras e desencadeadoras do estresse, consequentemente, do adoecimento. Entre elas, há aquelas referentes ao conteúdo do trabalho, como as fortes exigências quantitativas, carga de trabalho, pressão temporal, muita informação. Qualitativas, precisão, qualidade, vigilância. Dificuldades ligadas às tarefas, monotonia, repetição, fragmentação, ausência de autonomia. E os riscos inerentes à execução da tarefa, risco de vida, prejuízo financeiro. Em relação à organização do trabalho, os elementos desencadeadores são: falta de controle sobre as tarefas, imprecisão em relação a elas, dúvidas sobre a avaliação, contradição entre as exigências do posto, inadequação entre horário de trabalho e ritmo biológico, vida social e familiar, fluxo tenso, polivalência e instabilidade. No que diz respeito à relação de trabalho, observam-se a falta de apoio, o autoritarismo e a ausência de participação, além de causas relacionadas com o ambiente físico e o ambiente socioeconômico da empresa.